Para quem treina, a testosterona é um milagre da disposição, da animação, daquela energia, aquele gás, potência, força, ganho de massa muscular. Mas como eu abri mão dela, tô pagando o preço agora. Olá, meus amores, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Ayla, sou trans com muito orgulho. E hoje eu quero falar com vocês sobre os efeitos da falta da testosterona nos meus treinos. Eu prometi que falaria disso, eu fiz um vídeo recentemente fazendo um apanhado dos piores efeitos colaterais em mim, que são relacionados à testosterona, e eu falei que eu explicaria mais detalhadamente em 3 vídeos. Um era esse, falando sobre a testosterona baixa nos meus treinos, o outro é na minha vida sexual e o outro é no meu psicológico. Então, vamos falar aqui sobre isso, sobre o quanto isso me afetou nos treinos, tanto na musculação quanto no Muay Thai. E novamente eu tenho que lembrar as pessoas que isso é o que está acontecendo comigo. Os corpos são diferentes, as histórias são diferentes, o estilo de vida é diferente. Então, óbvio que pode haver diferenças aí. Então, se você olhar para o meu vídeo e falar, não aconteceu nada disso comigo, que bom para você, porque eu estou sofrendo com a baixa da testosterona. Não vou querer comentáriozinho aqui, é mentira sua, eu não passei por isso, o problema é seu. As pessoas são diferentes, como eu falei. Vou deixar no card aqui o vídeo que eu explico sobre isso, porque tem que desenhar, né, que as pessoas são diferentes. Então vai ficar aqui no card para vocês poderem assistir e ter um pouco mais de consciência, quem esquece que as pessoas são diferentes. Vou começar com a musculação. Eu tive que reiniciar todo o meu processo de progressão de cargas. Eu já estava treinando há um tempo e as cargas que eu usava eram bem mais altas, só que eu fui notando que eu fui perdendo a força. Conforme o tempo passava, eu fui perdendo a força. No começo, gente, eu não senti muito isso. Só que isso foi declinando. Chegou um ponto que eu notei, porque vai abaixando, abaixando, abaixando sua força. Chega uma hora que você nota. E aí, eu sofria muito, por exemplo, para fazer o agachamento livre, com a carga que eu estava usando. Eu falava, gente, não é possível, o que está acontecendo comigo? Aí que eu me toquei. Então, assim, eu insisti ainda com aquela carga, só que eu estava me sentindo super sobrecarregada com aquelas cargas, e aí eu tive que começar a reduzir. E tive que reduzir bastante. Eu ficava exausta com os exercícios, eu ficava muito ofegante, eu não tinha aquela explosão para começar o exercício. Quando você está com uma carga pesada, a hora que você vai começar a fazer a série, você precisa de uma explosão, daquele gás, daquela potência, e eu percebi que isso estava sumindo. Então eu tive que ajustar. Eu tive que reduzir as cargas e começar de novo, praticamente. No Muay Thai aconteceu quase a mesma coisa, só que no Muay Thai foi um pouco pior, porque eu sinto um cansaço muito absurdo ainda, por causa da baixa da testosterona. E o cardio do Muay Thai, o aquecimento, ele é matador. E eu passava pelo aquecimento de boa, apesar de eu odiar cardio. Eu detesto cardio, é algo que eu fico irritada, eu não gosto de fazer. Na esteira, na bicicleta, no Muay Thai, em qualquer lugar, eu não gosto de cardio. Me irrita, só de ver alguém fazendo cardio eu já fico irritada. Mas eu faço porque precisa. E no Muay Thai eu notei que eu não aguentava mais. Eu ficava muito ofegante, assim, muito no limite, aquela vontade de vomitar, porque você sabe, quando você faz exercício muito pesado, numa carga muito violenta, você sente vontade de vomitar. Como a minha potência está bem mais baixa, a minha testosterona está bem mais baixa, eu não tenho forças mais, e aí eu fico aquela sensação. Então eu tenho que ficar pulando exercício de cardio, deixo pra lá, eu dou uns miguezinhos lá e saio fora. O instrutor até fala, ela vai lá, eu já vou. Eu finjo que estou amarrando a bandagem, eu tiro a bandagem, amarro de novo, para poder escapar disso. E nos treinos também, porque eu tenho como parceiro de treinos homens, e assim vai continuar. Tem muita polêmica sobre isso, sobre mulheres trans lutando contra mulheres cis. Não vou entrar nesse mérito agora, eu vou falar só por cima aqui, mas eu não vou ficar falando disso, porque eu vou fazer um vídeo somente sobre mulheres trans nos esportes. E eu não sou totalmente favorável a qualquer mulher trans em qualquer esporte. E também não sou totalmente contra, tá? Então vai dividir muitas opiniões. Mas assim, eu treino com homens. Eu já treinei com mulheres. Eu tenho muito medo de machucar as mulheres. Porque sim, eu estou bem mais fraca que os homens. Não tem nem comparação. Estou bem mais fraca, bem menos potência. Só que eu ainda tenho uma estrutura mais forte do que as mulheres cis. Então eu tenho medo de machucar. E eu já machuquei 2 vezes, 2 mulheres sem querer. Que ela, vamos fazer um sparringzinho e tal, e eu tava lá fazendo sparring com ela, pegando super leve, ela é uma fofa, ela é amiga minha,
E aí, de repente, a minha mão escapou, sabe? E acertou o rosto dela. Eu senti que foi um pouquinho forte. Nossa, eu queria morrer. Eu falei, me desculpa, pelo amor de Deus. E ela, de boa, ela, vambora, sabe? Porque ela luta Muay Thai faz tempo. Mas eu fiquei muito mal. E fazendo exercício com uma outra moça uma vez, que era pra treinar a cotovelada, o giro com a cotovelada no Muay Thai. E ela tava segurando o aparador. E eu fiz esse giro algumas vezes, muito de levinho, com pouca força, porque a cotovelada é um golpe muito forte e é um golpe perigoso. Você pode matar uma pessoa com uma cotovelada. E aí eu bati uma vez e ela, pode pôr mais força. Ah, ela, tranquilo. Tá. Aí eu pus um pouquinho mais de força, morrendo de medo. E eu fui aumentando a força conforme ela pedia. Ela não pega leve não. Ela bate aí no aparador, eu aguento segurar. Teve uma hora que eu virei um pouco mais forte do que deveria. Acertei o aparador. O aparador foi no rosto dela, bateu no rosto dela com tudo. Tirou o óculos dela do lugar. Ela quase chorou. Eu fiquei péssima. Fiquei muito mal. Pedi 1000 desculpas pra ela. Quase ajoelhei no chão pedindo desculpas. Então assim, eu não gosto de treinar com mulheres cis. Porque eu tenho medo de machucar elas. Eu tenho uma estrutura muito forte ainda. E eu treino com homens. Só que eu percebi que eu comecei a ficar em desvantagem com os homens. Tem muitos treinos no Muay Thai que é de resistência. Você força, por exemplo, a pessoa fica com os braços abertos, assim, não cabe aqui. Colocar um braço só. A pessoa fica com o braço aberto, a outra vai lá e força o seu braço para baixo. E você tem que forçar o braço para cima. Para resistência no ombro aqui, em alguns músculos. Nossa, tô com um bração ainda, ó. Enfim. Eu fico me apreciando os músculos, tá, gente? É assim. Marombeira é assim mesmo. Se bem que eu perdi muita massa muscular por causa desse vídeo que eu tô falando aqui, da baixa da testosterona. Enfim. E esse exercício eu fazia de boa com homens muito maiores do que eu. E era de boa, eu segurava firme. Nas últimas vezes eu não conseguia. Eu não conseguia abaixar o braço deles, forçando para baixo, não conseguia não deixar eles abaixarem meu braço. Então eu percebi que a minha potência, a minha força, a minha resistência estava diminuindo. Não só no cardio, mas na força também. E eu notei também diferença no sparring. No sparring, quando eu lutava contra homens que eram bem mais fortes que eu e bem maiores que eu comecei a sentir muito, porque eu tinha que fazer bem mais força para conseguir acertar eles, para eles sentirem meus golpes, e eu sentia bem o deles também, só que eu cansava muito rápido. A questão de me cansar rápido é a que mais me pega na baixa da testosterona, não é nem a baixa da força. Porque num impulso de adrenalina ali, numa luta, você consegue ter um certo gás mesmo com a testosterona baixa. O problema é a resistência, não aguentar muito tempo, cansar rápido. E aí eu fazia assim pra eles, parava, respirava, porque você tá chute, soco, cotovelada, ajoelhado o tempo todo, eu ficava muito cansado, muito rápido. Geralmente eram rounds de 5 minutos. A questão de só querer lutar contra homens até em torneio, eu decidi por mim. Não tem nada a ver com os direitinhas que eu falo são pessoas da extrema direita, tá? Do mesmo jeito que eu chamo os esquerdinhas, que é os que são de extrema esquerda. Gente imbecil que não é nada além de ser de esquerda e de direita, mais nada. Eles vivem isso. Enfim, não é porque os direitinhos ficam falando coisas de mulher trans nos esportes, não. Eu não quero lutar contra mulheres porque eu não quero lutar contra mulheres, porque eu me sinto mal. Porque a estrutura delas é diferente da minha, eu sei disso. Lógico, tem muita mulher cis aí que ia me moer no soco sem dó nem piedade, que eu ia levar uma surra, mas eu não vou arriscar. Se fosse contra uma mulher trans, ok. Ainda assim mesmo eu ia ficar meio assim, eu ia ter medo de lutar contra uma mulher trans e de machucá-la, eu ia ter medo. Eu prefiro homens, que aí eu posso ter seu braço sem dó nem piedade, que eu não vou me sentir mal. Se bem que um episódio aqui que eu quero comentar com vocês, não é tão importante, mas eu fui lutar contra um menino no sparring, e aí eu tiro meus piercings, porque, gente, a gente leva soco no rosto, a gente leva soco na boca. Já cortei a boca várias vezes fazendo sparring. Eu levei um soco cruzado do meu professor, que ele é campeão de boxe profissional. Ele me deu um cruzado tão bem dado. No rosto eu não senti, não. Mas me doeu o pescoço, eu torci o pescoço, eu fiquei uns 4 dias com dor no pescoço. No Muay Thai acontece isso, não se assustem, tá? A gente leva soco na boca, a gente dá soco na boca, acaba pegando. E eu fui lutar contra um garoto e eu tirei esse piercing aqui, tirei do septo e coloquei o protetor bucal para não quebrar meus dentes. E aí o professor tava com a gente e o menino falou, professor, fala pra ela tirar esse aqui da boca também. Aí o professor brigou com ele e falou, você não vai dar soco na boca da Ayla, né? Pelo amor de Deus. E ele ficou super sem graça. Vocês acreditam que ele abriu a guarda e eu mandei um soco na boca dele? Tadinho. Eu fiquei tão mal. Não foi com força, lógico, foi bem de levinho. Mas eu fiquei muito mal com aquilo. Eu fiquei, ai, desculpa, pelo amor de Deus, perdão. Ele, não, tá tudo bem. Mas ele ficou vermelhinho, tadinho. E o professor falou pra eu não dar soco na boca, que era pra pegar leve no sparring. E eu
e eu ataquei ele daquele jeito. Eu tenho meus conceitos em relação a isso, tenho muito medo de machucar uma mulher numa luta. Eu não consigo. Então eu não luto contra mulheres. E como eu sei que eu vou levar muita desvantagem lutando contra homens, porque eles equilibram pelo mesmo peso, então nós vamos ter o mesmo peso, a mesma estrutura óssea, e eu sem o combustível para poder levar isso. Igual eu falei no vídeo passado, vou deixar no card para vocês, o que representa o meu corpo com a testosterona baixa é como se fosse, sei lá, um caminhão, uma carreta com motorzinho de Fusca. Eu tenho uma baita de uma estrutura, eu não tenho combustível para isso. É igual a Tiffany do vôlei falou. Nós não temos aquele gás, aquela potência para sustentar o nosso corpo que foi criado pela testosterona. Então, é uma desvantagem. Nesse caso, como que eu equilibro a desvantagem? Treinando mais. Eu sei que eu vou ter que treinar muito mais do que os homens para poder me equiparar à força deles e não levar tanta desvantagem assim nas lutas. Então, essa questão da testosterona baixa afeta demais, é bem maior do que eu imaginava. Inclusive, eu tive que voltar a comer carne por causa disso. Não sei se vocês lembram, eu não comia carne nem de vaca, nem de porco e tinha parado com o frango também. Só que eu estava muito fraca. A testosterona já tinha mostrado seus indícios ali de que estava muito baixa, de que eu estava fraca. E eu sem comer carne, sem ingerir muita proteína. O professor, que é o personal lá da academia que eu fazia, porque eu troquei de academia, e ele é um cara muito bom, muito profissional, ele falou pra mim, olha, você tá acima da média. Porque você tá conseguindo ganhar massa muscular, você continua grande, mesmo sem comer carne, não ingerindo muita proteína e com a testosterona em 20. Ele falou, você tá muito acima da média. Se você tivesse com a testosterona normal, você ia virar um monstro. Eu tenho facilidade para ganhar massa muscular. O meu biotipo é assim, tanto que, eu não sei se eu comentei com vocês, no começo, que eu comecei a treinar, eu não queria ganhar massa muscular. Eu queria ficar delicadinha, queria ficar fofinha. E aí eu via minhas pernas cheias de músculo, meus braços com mais músculos do que eu queria, e eu falava, não quero isso, como é que eu faço para perder isso? Chegou uma hora que eu cansei e falei, tá bom então. É para ganhar massa? Então vamos ganhar. Aí eu comecei a treinar para isso. Então eu tenho facilidade, porque eu fiquei por muito tempo fazendo jejum intermitente. De 24 horas, eu tinha uma refeição por dia só. Eu comia só na hora do almoço, mais nada. O resto do dia eu não comia, ingeria pouquíssima proteína, não treinava, tava com a testosterona baixa e não perdi massa muscular. Se bem que, se vocês compararem os bracinhos hoje, dá uma olhada no meu braço hoje e compara com o meu braço antes. Ele tá menor, tá bem menor. Tava bem mais robusto porque eu tava com a testosterona alta, né? Então eu voltei a comer carne por causa disso e tenho que me adaptar à testosterona baixa. Não tem muita escolha pra mim, não. Mesmo eu estando acima da média, como o personal disse, e eu acho que ele não falou da boca pra fora, porque ele é um baita de um profissional, eu acredito que eu tenho que treinar muito ainda. Tanto na musculação, para alcançar os objetivos que eu quero, quanto no Muay Thai. Senão eu vou levar muita desvantagem contra os homens e eu não quero. Eu quero entrar no ringue para derrubar. Não quero entrar só para apanhar, não. Então é isso, meus amores. Esse vídeo é mais para falar sobre a baixa da testosterona, quanto isso afetou os meus treinos, tanto no Muay Thai quanto na musculação, quanto que isso debilita a força e tira aquele gás nosso. Eu fico muito esgotada, eu fico muito cansada muito fácil. É uma jornada aí até conseguir me adaptar. Vou fazer mais 2 vídeos desse tipo, tá? Falando como que a testosterona afetou minha vida sexual. É bravo, mas é verdade. E como que ela afetou o meu psicológico, tá bom? Esse eu vou ficando por aqui. Compartilhem esse vídeo. Se puderem me ajudar curtindo, vou ficar muito feliz. Comentem. Sem ser os haters, porque vocês eu vou silenciar do canal, ocultar, e vocês nunca mais vão poder comentar. Mas as pessoas que gostam dos meus vídeos, que gostam do meu conteúdo, me deem aquela forcinha. Eu vou ficando por aqui, meus amores. Beijinho, tchau, tchau.